Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Olá, bem-vindos a mais um episódio da coluna Ciência em Movimento. Na semana passada, tivemos o início de uma das maiores competições do futebol mundial, a Eurocopa. Quem assistiu aos jogos no final de semana deve ter ficado angustiado, assim como eu, na partida entre a Dinamarca e a Finlândia. O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, que atualmente atua pela Inter de Milão, sofreu um mal súbito nos minutos finais do primeiro tempo, do lado esquerdo do campo. O meia de 29 anos avançou em direção à bola e caiu sozinho, desacordado em campo. A cena chamou a atenção de todos os espectadores porque o atleta teve que receber massagem cardíaca no gramado e ficou por quase 10 minutos desacordado. Infelizmente, cenas como essas não são tão raras no futebol. Na história do futebol tivemos vários casos semelhantes, como por exemplo o caso do Everton Costa, que atuava pelo Vasco em 2014 e passou mal em um jogo contra o Resende pela Copa do Brasil. O atleta foi substituído e no banco de reservas sofreu uma arritmia. Everton optou por abandonar o futebol precocemente, aos 28 anos de idade, devido aos problemas cardíacos. Ainda, Miguel Garcia, em 2010, chocou o mundo no jogo contra o Betis pela segunda divisão do campeonato espanhol. Os médicos tentaram reanimar o jogador após cair com uma parada cardiorrespiratória no meio da partida. De acordo com os responsáveis pelo atendimento, o coração dele ficou parado por 4 minutos. O susto foi grande e ele acabou encerrando a carreira aos 31 anos. O problema é que nem sempre a história termina bem. Provavelmente o caso mais traumático do futebol mundial aconteceu com o atleta Foé, que tinha 28 anos quando caiu durante uma partida entre Camarões e Colômbia pela Copa das Confederações. Ele sofreu um infarto fulminante e, apesar dos médicos ficarem 45 minutos tentando reanimar o seu coração, ele morreu pouco tempo depois. Na época, ele atuava pelo Manchester City. No caso do futebol brasileiro, todo mundo lembra do Serginho, jogador do São Caetano, que desmaiou no gramado do Morumbi após uma parada cardiorrespiratória e também veio a óbito. O assunto é tão sério que a FIFA chegou a publicar num dos principais periódicos do mundo, o British Journal of Sports Medicine, 11 passos para a prevenção de morte súbita no futebol, que vão desde o diagnóstico prévio até ações durante a competição, que cá entre nós não foi cumprido durante o jogo da Eurocopa, infelizmente. Um dos passos recomendados pela FIFA é justamente o atendimento rápido com uma ambulância. E quem assistiu ao jogo sabe muito bem quanto tempo demorou para a ambulância chegar. No momento de desespero, parece até que a ambulância não iria chegar nunca. O ponto que eu gostaria de destacar a vocês é que situações como essa também acontecem em outras modalidades esportivas e durante a prática de exercícios físicos. No dia 30 de junho de 2007, Alberto Salazar, 3 vezes vencedor da Maratona de Nova York e um maratonista muito respeitado, desmaiou durante um treino de corrida aos seus 48 anos. Após 14 minutos sem batimentos cardíacos e desfibrilações repetidas, o seu coração voltou a funcionar. Salazar teve um infarto devido a uma oclusão coronária relacionada à arteriosclerose, e seu caso lançou luz sobre a nascente de risco de saúde escondido em uma população de adultos corredores que são as doenças crônicas silenciosas. Estudos mais recentes estimam
que ocorra uma morte súbita durante a prática a cada 50 mil pessoas por ano. Então é um assunto que deve ser muito discutido. O que eu quero trazer como mensagem aqui no podcast é que qualquer pessoa que pratica exercício físico deve passar por uma avaliação médica e, sempre que possível, deve fazer, no mínimo, um eletrocardiograma de 12 derivações. Agora, se você tem um histórico na família de doenças crônicas, como muitas doenças cardíacas, você deve tomar ainda mais cuidado e realizar um número muito maior de exames, como o ecocardiograma e também testes de esforço. Um ponto a ser destacado é que acontecimentos como esses dos jogadores de futebol e qualquer outro atleta jamais devem nos desestimular a praticar exercícios físicos e esporte. Certamente o sedentarismo nos traz muito mais riscos do que acontecimentos como esses. A mensagem que fica, de fato, é que todos nós devemos tomar o cuidado necessário antes de praticar um exercício físico, fazendo as avaliações necessárias. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail cienciaemmovimento.el@gmail.com. Esforço. Um ponto a ser destacado é que acontecimentos como esses dos jogadores de futebol e qualquer outro atleta jamais devem nos desestimular a praticar exercícios físicos e esporte. Certamente o sedentarismo nos traz muito mais riscos do que acontecimentos como esses. A mensagem que fica, de fato, é que todos nós devemos tomar o cuidado necessário antes de praticar um exercício físico, fazendo as avaliações necessárias. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail cienciaemmovimento.el@gmail.com. Essa coluna pelo e-mail cienciaemmovimento.el@gmail.com.